FIA Business School apresenta FIAcast, soluções customizadas em consultoria para a sua empresa. FIA inspira transformação. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do FIAcast, o podcast da FIA, uma das melhores escolas de negócios, educação executiva e consultoria do país, com soluções customizadas tanto para o setor público quanto privado. Uma referência no Brasil e em vários outros países. Com a FIA você acelera as transformações necessárias para a sua empresa e potencializa a geração de resultados sustentáveis para o seu negócio. Eu sou a Aline Pimentel e nesse episódio nós vamos falar sobre tendências econômicas, políticas e cenários futuros. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos o professor da FIA Business School, Carlos Honorato, especialista nesse assunto. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado pelo convite a todos os ouvintes. Será um prazer conversar com vocês hoje. Bom, professor, a gente está aqui, no final de 2022. Como que o senhor avalia esse momento, o cenário político e econômico do nosso país? Como sempre, em toda virada de ano, a gente tem um cenário desafiador, não é? E esse cenário é mais desafiador agora porque a gente está passando por uma transição política que não é uma transição política tranquila, no sentido de que a gente está mudando a orientação do governo, né? E o grande desafio do Brasil é conseguir, assim como o mundo, e aí daqui a pouco a gente pode comentar um pouco isso, vencer esses desafios econômicos pós-pandemia, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um momento de dificuldade global com essa questão da inflação, que é derivada basicamente das mudanças que a gente teve durante a pandemia em termos de circulação de mercadorias, problemas de desabastecimento, aumento de preços. Isso se agravou com a guerra da Ucrânia e o Brasil, assim como todo o resto do mundo, vive um cenário de incerteza, de aumento de preços, né, e de riscos aí de desaceleração, né? Então, nós não somos diferentes do que acontece no mundo. A gente está dentro de um panorama bastante complexo e desafiador, mas como todo início de ano, de período, eu acho que a gente tem algumas perspectivas que podem ser positivas, aí no sentido de retomar o crescimento e talvez apaziguar um pouco os ânimos nesse rumo pós-eleitoral, né? Essa é a expectativa e a esperança. Pontua para a gente, então, quais são esses pontos que você cita aí para esse momento? Na passagem de 2021 para 2022, tive a sensação que não mudou. A gente está entrando em 2023, talvez com um pouco dessa mesma sensação, no sentido de que os riscos que a gente tem no exterior, quer dizer, principalmente o risco dessa retomada pós-pandemia, que é a reorganização das cadeias globais de suprimento, do preço das commodities, essa transformação aí de 2022 para 2023, e depois da pandemia, ela causou uma desorganização e um aumento sistemático de preços em todo o mundo, né? Então, se a gente pegar basicamente toda essa questão ligada a minério de ferro, cobre, commodities agrícolas, o preço, energia, subiu demais. Antes do ano de 2022 foi a guerra da Ucrânia que acelerou e acentuou essas dificuldades em relação ao preço da energia. Então, 2023 tende a ser, numa certa medida, uma continuidade desses desafios, porque o mundo vive com muitas pressões inflacionárias, e quando a gente fala em pressão inflacionária, nós estamos falando em inflação de 10%, 11% em países da zona do euro, nos Estados Unidos, que são regiões que tinham desconhecido a questão da inflação. Então, uma das coisas que a gente vai levar de 2022 para 2023 é essa questão da inflação, né, o combate à inflação, e pelos mecanismos que a gente tem de política econômica, o que salva, né, o que evita a inflação, o que combate a inflação é o aumento da taxa de juros. Isso é uma das coisas que tem acontecido no mundo como um todo, um aumento sistemático das taxas de juros, no sentido de frear a inflação. Mas como essa inflação ela não é de demanda, né, no sentido de que as empresas querem comprar, mas é uma inflação de custos, o efeito acaba sendo meio retardado e a gente acaba tendo uma desaceleração. Isso, o que eu estou comentando, é no panorama econômico. Quando a gente fala um pouco do panorama político e social,
Quer dizer, essa emergência das redes sociais, quer dizer, com um papel cada vez mais forte em termos da informação, da comunicação, né? Essa questão aí das disputas ideológicas, essa coisa meio esquerda e direita que a gente ainda discute hoje, e toda essa polarização sendo turbinada, potencializada pelas redes sociais, cria um fenômeno, um ambiente de muito mais incerteza, né? Então, você tem a incerteza econômica que vem de inflação, de aumento de preços, de possibilidade de recessão, e, por outro lado, você vem com uma disseminação de informação que não necessariamente é verdadeira, uma ideologização das coisas, quer dizer, as pessoas acabam julgando ações econômicas e políticas pelo lado da ideologia e não pelo lado da eficiência ou do resultado ou da verdade do que é aquilo, e nos causa aí uma grande incerteza, né? E uma sensação de uma continuidade, né, da crise, quer dizer, é uma crise perpetuada que se arrasta principalmente depois do evento da pandemia, que eu acho que é o marco dessa crise no começo da década de 20, aí do século XXI. Você acha, então, que esses pontos afetam as decisões, né, as tomadas de decisões, tanto do setor público quanto privado? Como que você avalia, né, esse olhar de quem está ali esperando ou analisando esse cenário e essa polarização e esse reinício, né, do ano? Eu tenho uma crítica relativamente forte aí, a questão de como a sociedade, as empresas e os governos conduzem, né? Quer dizer, em geral, especialmente aqui no Ocidente, quando eu falo Ocidente, é Brasil, Estados Unidos e Europa Ocidental, a nossa visão acaba sendo de curto prazo, né? Então, a visão de longo prazo que a gente tem da sociedade, das empresas e dos negócios e do setor público também é bastante ruim. Quer dizer, a gente tem uma visão cada vez mais de curtíssimo prazo. A gente vê isso nas empresas, quer dizer, o setor privado trabalha com metas e objetivos de curtíssimo prazo, e os governos também, quer dizer, a grande emergência que a gente tem nas questões globais, e se a gente tomar por base a economia das empresas públicas brasileiras, é equilíbrio fiscal, é a questão de controle de gastos, tudo mais. Então, falta para a sociedade em geral, quer dizer, uma visão de mais longo prazo e dos impactos de que boas políticas ou políticas mais acertadas no médio e longo prazo podem causar, né? E acho que dificilmente a gente vai mudar isso rapidamente, porque a gente está lidando com uma questão de incentivo. Quer dizer, se os incentivos são para que a gente trabalhe no curto prazo, todo mundo vai trabalhar no curto prazo. Se você é um funcionário de uma empresa e propõe alguma coisa para o sucesso em 2025, provavelmente o seu chefe, seu diretor vai dizer, então você volta em 2024, porque eu preciso de alguém que me entregue resultado em 2023. Então, eu acho que isso influencia demais as visões das empresas. Por outro lado, a gente tem tendências aí que a discussão da questão, por exemplo, ambiental, do aquecimento global, do uso da energia limpa, da sustentabilidade, da inclusão social das pessoas menos afortunadas. Quer dizer, você tem aí tendências de médio prazo que começam a incentivar ou a modificar a forma como as empresas trabalham, né? Então, eu acho que quando você tem aí, por exemplo, essa tendência de que tem que ter sustentabilidade na energia, sustentabilidade nos negócios, tudo mais, né? O ESG, né? Por exemplo, que é uma tendência difícil de monitorar, mas que começa a impactar porque a empresa não recebe financiamento ou recursos ou investimento caso não siga boas práticas, isso tende a mudar um pouco esse contorno de médio e longo prazo, né? Mas enquanto a gente vive em ambientes de crises continuadas, o objetivo é resolver o problema imediato, né? Então, eu acho que há muita influência desse ambiente na questão da visão de curto prazo que as empresas têm hoje. E as empresas e o governo, né, que também acaba trabalhando para resolver o déficit criado no ano anterior, e não para pensar no investimento que vai ser a garantia do futuro. Você enxerga, então, esse talvez como um desafio principal, diferenciar essa visão de médio, longo prazo. Como que você acha que seriam esses desafios e os próximos desafios para a gente falar aí de um crescimento? O que eu acho interessante, quer dizer, todos os grandes avanços da sociedade, né, em termos tecnológicos, em termos de desenvolvimento, de uma forma ou de outra, eles se baseavam na ideia de pensar um futuro diferente, né? E você criar um futuro diferente envolve você ter investimento, você ter gasto de energia, você ter conhecimento, né?
É uma pergunta que eu sempre faço aqui nas aulas e nos trabalhos de consultoria, quer dizer, qual é o futuro? Que Brasil que a gente espera daqui a 10 anos? Que nem é um longo prazo tão grande, né? Quer dizer, o que a gente quer ser quando crescer? E a gente não tem uma resposta clara, né? Quer dizer, a gente é uma grande sequência de curto prazos, né? Quer dizer, se você pegar grandes avanços, por exemplo, a ida à Lua, lá na década de 60, foi alguma coisa, um objetivo que foi colocado pelo Kennedy no início da década de 60, dizendo até o fim dos anos 60, o homem vai chegar na Lua. E aquele objetivo acabou se transformando numa corrida tecnológica, num desenvolvimento que levou adiante, né? E assim por diante, quer dizer, todos os desenvolvimentos aí de tecnologia, de investimento, eles têm que ter um olhar do que queremos ser quando crescermos, né? E quando a gente compara, por exemplo, eu falei do Ocidente, né, com China, Índia, certamente você pode observar que um dos objetivos da China é se tornar uma das maiores economias do mundo. Se isso acontecer o ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, não importa, né? O importante é que o objetivo é esse e vai levar um tempo para que isso aconteça. Então, se a gente começa a ter uma visão mais de cenários, de se antecipar as possibilidades futuras e construir caminhos para esse futuro, os resultados tendem a ser muito melhores, né, e duradouros, né, sustentáveis no sentido de que eles se mantêm, né, quer dizer, deixar aquela busca do like de hoje por uma sustentação de reputação, de qualidade do que você está fazendo. Então a gente precisa mudar esse nosso mindset de só trabalhar com o problema da hora, nós temos que pensar no futuro, olhar para frente, das possibilidades futuras. E trazendo um pouco para o cenário político, né? A gente mencionou sobre essa polarização que a gente viveu. Como que você avalia essa entrada, né, dessa nova gestão que se inicia em 2023? O que realmente muda, o que não muda na prática, ao seu ver? Sendo pragmático, né? Eu acho que a votação do governo, né, do governo eleito, deu a ele uma legitimidade muito grande, só que a gente não pode esquecer que o segundo candidato teve uma segunda maior votação. Quer dizer, você tem um país hoje dividido, né? Você tem um país, um Congresso dividido, em que reformas não vão ser fáceis de serem aprovadas, pelo simples fato que a oposição vai barrar, né? E a margem de manobra do governo com o orçamento é bastante baixa, né? E já vinha sendo baixa e continua sendo baixa. Então, nessa perspectiva, quer dizer, se não houver, primeiro, um entendimento de tentar unir forças coesas, que aparentemente é o que está acontecendo, né? Quer dizer, formar uma frente aí de defesa do interesse nacional, né, o que a gente chamava nos anos 80 de pacto social, quer dizer, fazer uma frente de defesa de alguns valores, de alguns princípios da sociedade, da economia, né, alguns objetivos, entre eles eu acho que é o resgate social, né? Você tem que caminhar um pouco para esse lado, mas você vai ter uma vigilância muito grande da oposição, e isso tende a, no mínimo, dificultar ou desacelerar possíveis mudanças. Então, a margem de manobra do novo governo é baixa, né, é pequena, e ele tem que ser efetivo no primeiro ano. O que eu costumo dizer é que governo eleito ele tem o primeiro ano para fazer alguma coisa. Depois vem eleição municipal, depois vem preparação para a próxima eleição, acabou. Né? Então, algumas reformas aí, mesmo que não sejam do apetite direto do governo, né, não estão alinhadas, precisam ser feitas. Reforma tributária, reforma administrativa, que é o que a gente já vem falando aí há 15, 20 anos, né? Mas precisam ser feitas de alguma hora, senão a gente corre o risco de não crescer, não crescendo, não sustenta nem a máquina pública, nem gera emprego. Então, esse é um grande desafio que a gente tem de conciliar as forças de um lado e ter um objetivo mínimo comum de evolução e de melhora da competitividade brasileira, do funcionamento da economia brasileira. Tá certo. Voltando até um pouquinho do que a gente falou lá atrás, que você citou sobre a pandemia, né? O que ainda a gente tem de impacto nessa questão nacionalmente, mundialmente, né? O que a pandemia ainda reverbera e vai reverberar nesses próximos anos aqui pra gente? Eu acho que o maior impacto, assim, em termos de, vamos falar em termos econômicos e de produção, né? Eu acho que aconteceu principalmente nos países que a gente diz centrais aí, né, Alemanha, Inglaterra, Reino Unido, né, Estados Unidos, que foi a percepção de que o jeito como as economias funcionavam até ali não dá mais certo e vai criar problemas sérios. Vamos traduzir isso, né? Os alemães, por exemplo, os norte-americanos perceberam no meio da pandemia um exemplo simples, que não tinham máscaras para todo mundo.
pelo simples fato que as máscaras haviam sido produzidas, só são produzidas na China, e se a China não produz máscara para todo mundo, ninguém vai ter máscara para combater uma pandemia, né? Com esse exemplo simples e bobo, a gente começa a perceber que as economias centrais, principalmente a Alemanha, né, chegou à seguinte conclusão: não dá mais para viver nesse ambiente de que a indústria está toda focalizada, a indústria de base está na China ou está fora do meu país. Então, independente das coisas serem positivas ou não, resultado positivo econômico, eu tenho que produzir aqui no meu país. Com isso, as cadeias de produção, de distribuição, estão se transformando no mundo como um todo, né? Então, tem algumas indústrias básicas que estão voltando para os centros, por mais caro que seja produzir máscara na Alemanha, eles vão voltar a produzir esses insumos básicos de saúde na Alemanha, né? Isso vai acontecer com vários outros elementos. A própria pandemia, ela criou uma situação de que os governos emitiram muito dinheiro, né? Quer dizer, você tem muito dinheiro emitido no mundo já há bastante tempo, né? Parte esse dinheiro emitido para salvar empresas, para salvar negócios, para salvar pessoas, enfim, é um dinheiro que está circulando por aí, é um capital até especulativo que circula pelo mundo. Então, a pandemia, esses efeitos dessa emissão monetária, eles vão continuar a ser sentidos por algum tempo ainda, influenciando, por exemplo, o preço de ações nos Estados Unidos. Você pega empresas aí que valem mais do que países há muito tempo, né? Ou casos como daquela corretora de Bitcoin que quebrou nos Estados Unidos e que valia buracos de bilhões e ninguém viu que aquilo era um castelo de cartas. Então, o excesso de dinheiro no mundo acaba indo, o dinheiro não aceita desaforo, certo? Ele vai para onde tem a melhor remuneração possível, né? E eu acho que tem um lado dos impactos sociais também, né? Quer dizer, a pandemia deixou todo mundo, a gente ainda está meio atrapalhado, né? Se a gente parar para analisar, as pessoas ainda não estão muito acomodadas com esse novo mundo que a gente vive, essa questão aí de a forma como a gente trabalha, onde que a gente trabalha, né? As dificuldades que se criaram a partir do impacto mental mesmo, quer dizer, as pessoas sofreram o isolamento, e você tem essa questão do mundo virtual que cria uma realidade paralela, né? Então, eu acho que esses efeitos sociais e, diria, psicológicos atrelados com as dificuldades econômicas cria uma continuidade, pelo menos por alguns anos, de um ambiente, entre aspas, depressivo, que também cria depressão na economia. Quer dizer, o que é depressão e economia? É quando a economia não cresce. Então, se você tem um ambiente que não é um ambiente positivo, entusiasmado, quem tem dinheiro não investe. E se não investe, não emprega. E se não emprega, a economia não cresce, né? Então, a gente precisa, talvez, driblar um pouco essa depressão psicológica e econômica para conseguir ter uma visão mais positiva e de impulso na economia, fazer as coisas funcionarem, né? Se expor novamente, mesmo que a gente viva num mundo diferente. Como que você acha, então, que seria ideal, né? Vamos falar em cenários futuros, cenários ideais, para que exista esse crescimento, esse lugar do positivo, né? Pensando aí o que é básico, o que é estrutural para que, independente de uma mudança de governo, que se mantenha, né? O que um governo precisaria olhar e manter para que isso aconteça, né? A gente mora num momento em que existe marcas querendo apoiar casamentos no metaverso enquanto as pessoas moram na rua, né? Então, é uma dualidade. Como você avalia, então, esse momento e o que seria, assim, primordial para esse cenário positivo futuro? O que eu tenho defendido muito, quer dizer, acho que do ponto de vista individual, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, é de que as pessoas abram suas mentes, entendeu? No sentido de ler tudo que pode ler, assistir tudo que pode assistir, principalmente o nosso podcast aqui, né? Quer dizer, procurar informações das mais diversas fontes. Quer dizer, mesmo que você não concorde com determinado autor, eu já vi algumas coisas absurdas. Eu não leio essa pessoa porque eu não gosto dela. Né? Não é questão de gostar ou não. Se a pessoa tem alguma coisa a dizer, tem alguma coisa bem dita, você sabe qual é a fonte, quer dizer, o posicionamento daquela pessoa, procure a informação.
né? Procure, estude, veja, viaje, saia do seu mundo, da sua pequena bolha que você está vivendo, né? Porque enquanto tem muita gente trabalhando no metaverso, e certamente o metaverso é uma grande oportunidade, tem gente que ainda não tem acesso à internet, né? Então, são realidades que convivem, e convivem às vezes mal. Então, a gente precisa ter um pouco mais também de empatia, entender o lugar do outro. Não é porque eu estou indo bem na minha carreira, na minha vida, eu estaciono meu carro num lugar seguro, entro no prédio e não vejo ninguém na rua, que eu não vou pensar e não vou acreditar que existe gente passando fome e necessidade. Então, primeiro é abrir essa cabeça no sentido de olhar, né, o mundo fora dessa bolha, primeira coisa. E segundo, quer dizer, sempre as oportunidades vão seguir. E eu creio, do ponto de vista pragmático, quer dizer, a gente vem numa sequência de notícias ruins. Talvez a grande notícia ruim de 2020 foi a pandemia, né? E 2022, quando a gente estava com o caminho de sair da pandemia, veio a guerra da Ucrânia, que acabou causando essa situação, né, de contínua depressão. A minha sensação é que em algum momento, até porque a economia e a sociedade são feitas de ciclos, você em algum momento ali na frente, talvez com o fim da guerra da Ucrânia, uma acomodação nessa coisa de guerra e de pandemia, você vai criar um cenário positivo. Você vai criar uma situação, não tem guerra, essa guerra que impacta a energia, não que outras não existam, né? Mas mudou essa visão e vamos pacificar. Se a gente viver aí uns 2 anos de pacificação, a tendência é que a economia volte a crescer, a gente volte a ter um otimismo no olhar, né? E aí eu fico com aqueles ditados mais triviais, mas que são aqueles mais sábios, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, né? Então, você ter uma visão muito pessimista de tudo, ou muito otimista de tudo, pode ser arriscado. O ideal é olhar para todas elas. Então, eu sempre costumo fazer uma pergunta final nas minhas aulas, para evitar a depressão, né? E pergunto, você está preparado para o melhor? Né? Porque a gente sempre, quando ouve economistas, ouve futurólogos, o pessoal está sempre pintando um desastre no final do túnel, né? No final do dia. A pergunta é, você está preparado se o mercado melhorar do dia para a noite? Você está preparado para vender o triplo do que você vendia? Teve gente na pandemia que passou por isso. Ele explodiu de vendas porque nem sabe por quê. Por quê? Porque mudou o mundo, todo mundo comprou online e o negócio cresceu. Então, a gente tem que estar preparado, sim, para situações piores e ruins, mas a gente tem que estar preparado para o melhor. E as coisas são feitas em ciclos, acontecem, não são feitas, acontecem em ciclos. Entendeu? Então, ciclos positivos tendem a surgir. A gente não tem determinação de quando, mas eles tendem a vir. Por isso que se antecipar, ter um olhar para frente, né, um olhar para o futuro, das oportunidades, quer dizer, essa coisa da energia limpa, da produção limpa, né, das novas formas de relacionamento, de metaverso, de inteligência artificial, entender isso, mesmo que não saiba fazer, né, entender esse futuro e identificar quais são as oportunidades. E acho que o grande exercício difícil que a gente tem é limpar da nossa cabeça o lixo eletrônico que não serve para nós. Porque tem coisas que são maravilhosas. Por exemplo, podemos conquistar a Lua e vender sorvete na Lua. Mas se eu não produzo sorvete e se eu não pretendo ir para a Lua, não é uma oportunidade para mim. Concorda? Como é que é oportunidade para quem vai? Então, é a típica coisa que não deveria estar muito no meu radar. Né? Eu devo conhecer, mas não devo olhar. Então, estejam preparados para o melhor. Também corrijam a sua posição quando encontrarem com o pior. Não tem jeito. Perfeito, maravilhoso fechamento, acho que fica aí a reflexão. Você falou sobre pesquisar, ler, se você puder deixar aqui alguns caminhos, né, para que as pessoas se informem mais. O que você lê, por exemplo? Eu conheço muitas pessoas que, eu acordo todo dia e não deixo de ler aquele determinado jornal, não deixo de assistir aquilo. Qual é o seu hábito? O que você sugere para que as pessoas se informem de uma maneira plural? Eu me informo com os meios tradicionais. Eu sugiro sempre que as pessoas busquem leituras de outros órgãos de imprensa no exterior também, né? Então, você procurar lá uma leitura do New York Times, Washington Post, né, Fox News, que seja, mesmo que sejam opiniões diferentes, porque à medida que você começa a conhecer opiniões diferentes, você começa a formar até a sua visão crítica, né? E a leitura do mais diverso ambiente de possibilidades, entendeu? Então, tem muitos relatórios sobre o futuro,
entendeu? E acho que há muita coisa, a grande virtude do mundo que a gente tem hoje é a abertura que a gente tem na internet, de YouTube, de podcasts, de coisas para se informar. Você, à medida que vai adquirindo um pensamento crítico, você vai identificar naturalmente o que é ruim, o que não serve, o que você acha que é fraco e coisas que você acha que são boas. Quer dizer, e eu acho que uma dica adicional, estudar história. Quer dizer, história é um negócio fundamental. Procurem documentários bem feitos, mesmo que tenham lá um viés ideológico, né? Um documentário crítico a tal coisa. Mas estude, leia, abra suas possibilidades. Construa o que você tem que dizer de uma forma profunda. Aprenda a ter uma visão crítica sobre as coisas. E que não precisa ser a visão que todo mundo concorde. Infelizmente, mas se você já está feliz com a sua visão, é o suficiente, na minha opinião. E minimamente diferenciar fato de opinião, né? Tudo isso vai ajudar muito, já é um bom começo. Exatamente, eu vi em algum lugar isso, contra fatos não há argumentos. Quer dizer, uma imagem, um vídeo, uma situação, por mais que crie uma versão sobre aquilo, a realidade se sobrepõe. Se você tem um conhecimento que transcende simplesmente aquele momento, né? Lembra que eu falei do curto prazo, né? Quer dizer, se você só assiste aquilo, se você só consome aquilo, né? Você não entendeu nada. Agora, se você entende a origem, por que aquela pessoa fala aquilo, por que ela defende aquilo, de onde vem aquela história, começa a ficar um pouco melhor para você entender, né? E ninguém é obrigado a concordar com ninguém, nem forço isso, eu brinco com meus alunos, só gosto que vocês concordem comigo na prova. Fora isso, vocês podem ter a sua liberdade total de pensamento, mas tem que ter uma construção que tenha lógica, que tenha fundamentos, que tenha bom senso, e pensar um pouco que existem outras pessoas. Quer dizer, a gente perdeu um pouco dessa empatia. Então, na economia, né, na política, é preciso entender que tem um outro que pode não estar vivendo tão bem quanto eu. Então, eu preciso incluir esse outro, até para melhorar a minha vida, para que eu não corra o risco de passar maus momentos com quem não está incluído. É uma visão anti-fechamento, né? Quer dizer, tem que abrir a cabeça, né? Para de tesourar coisas. Você abra, amplie, vivencie, pegue o carro, vá até o lugar, pegue o avião, vá até um lugar, viaje. Isso abre a cabeça da gente, por menos que a gente queira que abra. Ponha num canal que você nunca assistiu, ouça coisas diferentes, tenha abertura ao novo, abertura ao diferente. Faz muito bem para a alma isso e oxigena o cérebro. Maravilhoso. Fechando esse podcast, então, com essas dicas valiosas para começar em 2023 de um jeito melhor, com otimismo. E, professor, infelizmente o nosso papo vai ficando por aqui. Eu agradeço muito essa troca, esses ensinamentos, e foi realmente extremamente enriquecedor. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? A gente não quer ensinar ninguém, né? A gente só quer que as pessoas criar aquela pulguinha da desconfiança, né? Esse é o papel do professor hoje em dia. Muito obrigado, viu, a todos aí. Muito obrigada. E se vocês querem saber mais sobre os cursos que a FIA oferece, além das soluções customizadas com foco no setor público e privado, acessem fia.com.br. O FIAcast vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Conte com a expertise FIA na sua empresa. Soluções customizadas em consultoria. FIA inspira transformação. Saiba mais em fia.com.br.